Olá, estamos no ar com mais um programa Gerando Letras e a nossa convidada de hoje é a professora Viviane Eberlin. Ela veio a Santa Maria participar do 16º Seminário Internacional em Letras, no 1º Seminário Internacional em Ensino de Humanidades e Linguagens e o 7º Seminário Interdisciplinar PIBID, que formam um único evento na Unifra. Viviane Eberlin é professora titular do Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq. Atua no curso de Letras Inglês e nos programas de pós-graduação em Inglês e em estudos da tradução na instituição catarinense. A professora é mestre em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. E fez seu pós-doutoramento na Universidade de Sydney, na Austrália. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Professora, o seu trabalho de pesquisa e docência se volta principalmente para a análise crítica do discurso, na linguagem sistêmico-funcional e nas questões que discutem gênero, multimodalidade e multiletramentos, além do ensino da língua inglesa no Brasil. Vamos falar um pouco sobre essa sua trajetória. Conte para nós um pouquinho. Muito bem. Bom, eu já no meu mestrado, eu desenvolvi trabalho com os alunos, né? Então, já havia essa preocupação de olhar para texto e não para frases isoladas já. Uma preocupação, digamos assim, com o contexto, né? Texto e o contexto. Mas foi uma pesquisa voltada para a compreensão de textos em língua inglesa. Aí, depois do doutorado, eu quis expandir. Então, aí que eu comecei a estudar mais linguística sistêmico funcional, análise crítica do discurso, né? E aí foi e justamente com estudos de gênero, porque eu analisei editoriais de revistas para mulheres, né? Tanto no Brasil quanto na Inglaterra, né? E desenvolvi algum trabalho sobre isso, algumas publicações, e sempre tentei levar para o ensino, né, para o ensino de graduação, principalmente, algumas das questões que eu tinha, né, desenvolvido, enfim, pesquisado. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado com multiletramentos. A partir do meu pós-doutorado, que eu fiz na Universidade de Sydney, então, eu percebi lá que há toda uma preocupação muito grande com a questão do ensino, né? Desde o ensino fundamental até o ensino da universidade, com a questão de letramentos, né? Multiletramentos. Então, eu me lembro que eu fui numa escola lá em Sydney, junto com o orientador, o professor Len Unsworth, e outros colegas, e a gente observava os alunos de ensino fundamental já pesquisando na internet, já fazendo, né, todo esse envolvimento com as tecnologias, com outros sistemas semióticos, que não só o papel, né, preto e branco, o papel. E a partir disso, então, eu venho desenvolvendo atualmente a minha pesquisa sobre as narrativas multimodais, quer dizer, que elas envolvem outros sistemas semióticos, né? Não só a escrita, assim, mas também vídeos, filmes, fotografias, seja o que for, em 3 espaços discursivos. Então, eu estou analisando livros de literatura infantil e também os filmes correspondentes, né? Narrativas em videogames também. E também, agora ainda pretendo pesquisar as narrativas de alunos do ensino médio, para ver o que eles têm a dizer, né? Como é que eles criariam uma narrativa sobre eles, né? Então, são esses 3 espaços discursivos. Eu já tenho, é isso que eu venho trabalhando, a minha pesquisa do CNPq sobre essa investigação, né? E é isso aí. Muito obrigada. Que bom, professora. A sua pesquisa também mostra um pouco como os linguistas aplicados se preocupam fundamentalmente com questões socioculturais em diferentes áreas, em diferentes áreas do conhecimento. Sim. A senhora poderia conversar conosco um pouquinho sobre isso Claro. também? É muito bom, porque eu na verdade, sou uma linguista aplicada, como a gente diz, né? Eu sou da área da linguística aplicada.
Então, a minha preocupação com a educação sempre esteve presente, de alguma forma, né? Eu até digo para os meus orientandos que quando eles vão para a sala de aula, que eles levem um pouco do que eles estudam, do que eles estão pesquisando, porque é uma maneira de você também colocar essas questões para justamente a escola, né? Que é o fundamental. E essa ideia, toda a minha trajetória, justamente ser isso, o texto em contextos. E aí que, de certa maneira, a gente pode pensar em termos de diferentes contextos, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com videogames, né? Há videogames, hoje em dia, a gente sabe disso, há videogames que são utilizados para pesquisas médicas, né? Para fisioterapia, para quem tem problemas neurológicos, tudo isso. Sim. Então, a ideia é que, mesmo sendo uma narrativa multimodal que a gente pode utilizar, os alunos, quando pesquisam o videogame, eles também vão estar mais atentos a essas questões, né, socioculturais que são importantes, né? Sim. E a mesma coisa, por exemplo, dos livros de literatura infantil, né? Porque há temáticas sociais importantíssimas, né? Então, eles dão margem para que se discute essas questões socioculturais. Eu acho interessante isso. Sem dúvida. Professora, quais são as perspectivas do multiletramento para a educação? Olha, eu acho que eu sou muito favorável à questão de multiletramentos e eu me lembro que a professora Vera Paiva, já há muito tempo, ela não fala especificamente em multiletramento, mas ela diz que o professor de letras, né, ele deveria estar atento a questões tecnológicas, para inserir isso no seu dia a dia, né, para fugir só da era medieval, que a gente né, em termos de ensino, né, e sala de aula. Mas a questão dos multiletramentos, eles justamente dá oportunidade de se trabalhar questões da tecnologia de informação e comunicação e dá a chance de se trabalhar questões, por exemplo, até como o professor Frederico Navarro falou ontem na palestra de abertura, né, do evento, a questão do letramento acadêmico. Então, os multiletramentos também estão aí, porque hoje em dia o aluno tem que saber buscar o artigo, ele tem que saber buscar o artigo científico, ele tem que saber clicar naquele site que vai colocar um diagrama específico que não está inserido no primeiro plano da página que ele está lendo. Então, as questões de multiletramentos, elas não são importantes só para quem está no ensino fundamental, mas também no ensino médio e também no ensino superior. Eu acho que elas dão margem a essas questões. E de se trabalhar também questões sociais mais relevantes, né? Eu falei sobre os livros de literatura infantil, mas, por exemplo, tem alguns livros hoje em dia, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 70 livros para crianças que têm pais do mesmo sexo. E aqui no Brasil nós também temos. Olivia tem 2 papais, meus 2 papais, né? Então, são questões que estão aí, são questões sociais que estão aí, e a gente pode lidar com isso através de questões de multiletramentos. Outro exemplo é também atitudes de representação da mulher, por exemplo. Existe um livro da Anna Kemp, que é A Pior Princesa do Mundo. Ela sai a viajar com o dragão e deixa o príncipe no castelo. Então, são questões assim de ver as novas representações da menina, da mulher, no mundo contemporâneo, né? Ou tem até um terceiro exemplo da Heloísa e os Bichos, que é um escritor colombiano, Buitrago, que esse livro teve premiação internacional, em Munique, inclusive, e fala justamente sobre a tolerância, diáspora, né? E a Heloísa e os Bichos, a Heloísa vai com o pai dela para um mundo novo, provavelmente um país novo, e os bichos são as pessoas à volta. Ela não consegue ver no começo como lidar com essas questões. E aos poucos, né, com a convivência, ela percebe que são pessoas que nem ela, né? Então são questões assim, são questões sociais que podem levar, né,
através de pesquisa em multiletramentos, a gente pode chegar à discussão de questões sociais mais amplas, né? Sim, professora, penso que seja um pouco nessa mesma esteira de pensamento. A gente costuma dizer que nós vivemos a era da informação. Não é? Nós sabemos que as nossas crianças, os nossos estudantes, eles estão assim continuamente submetidos aos mais diferentes estímulos. Sim. Que a gente imagina que sejam imagens semióticas que vêm de toda a ordem e natureza e de todos os lugares. Eu perguntaria, professora, se a escola não está preparada para o trabalho com os multiletramentos, ela estaria minimamente estimulada para trabalhar com essas teorias, não é? Que possam, de certa forma, mudar o cenário da sala de aula, porque esse trabalho não é só da disciplina de língua portuguesa, não é? É um trabalho que se estende a todas as áreas do conhecimento. O que a senhora diria sobre isso? Não, eu concordo, com certeza. Eu espero que as escolas estejam cada vez mais preparadas para um trabalho interdisciplinar nessas questões. E que, por exemplo, o laboratório de informática do colégio não seja reservado só para quem trabalha com matemática, mas também para quem trabalha com filosofia, geografia, história, português, língua estrangeira, né? Porque é esse mundo que está aí e a gente sabe disso. Quer dizer, também gostaria de reforçar a questão das atividades colaborativas, porque os alunos podem trazer para nós essas novas tecnologias e nós, como professores, podemos desconstruir essa tecnologia no sentido de tornar essa tecnologia um objeto de estudo. Né? Porque o nosso objetivo é justamente formar cidadãos, né? Competentes na sociedade, que possam atuar na sociedade efetivamente. E se a escola só ensina os alunos a usarem um e-mail, isso eles podem aprender sozinhos. Claro. Então, qual é o papel da escola? É desconstruir para construir conjuntamente com os alunos, para que eles depois possam, independentemente, né, de professores, eles possam atuar e ter esse olhar crítico sobre essas tecnologias também. Né? Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho para continuar a nossa conversa com a professora Viviane. Não saia daí. Um telejornal que compartilha com você o conhecimento e as atividades de especialistas que atuam na vida acadêmica. Esse é o Jornal da Unifra, um programa que informa as ações desenvolvidas pelos cursos de graduação e de pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Jornal da Unifra, sempre de segunda a sábado, às 6h35, aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Olá, estamos de volta com o Girando Letras e hoje a nossa convidada é a professora Viviane Eberli e a professora Nilza, que está aqui também do curso de Letras da Unifra, que está aqui participando da entrevista, nos dando sempre um apoio, né, professora? Claro. Bom, professora, a senhora falou no primeiro bloco sobre essa interação entre os meios, né, das letras com o cinema, com o videogame, com outros meios
de comunicação que hoje são utilizados. Assim como o cinema fez uso, né, com certeza, das outras artes no seu início, hoje a gente pega, a literatura está se comunicando com outros meios. Isso. A senhora acha que essa interação ela é necessária em todas as áreas hoje, que hoje é importante a gente ter essa interação para trazer mais o aluno, conseguir que esse aluno participe mais? Com certeza. Existe até um livro que saiu recentemente do professor Günter Kress-Bessermann, o professor Jeff Bessermann e Günter Kress, da Universidade de Londres, né? E é multimodalidade, aprendizagem e comunicação. Então, eles trabalham justamente com a área médica, né? Toda a simulação de uma cirurgia, por exemplo, ela precisa de novas tecnologias, né? Então, na área médica isso acontece. Eu acredito que seja em todas as áreas. Eu não tenho conhecimento de todas as áreas, mas eu acredito que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Porque engenharia, com todos aqueles cálculos, todos aqueles diagramas, né? Existem softwares especializados. Para quem trabalha com arquitetura, como é que hoje em dia se faz? Antigamente, eles desenhavam num papel. Hoje em dia, há uns softwares todos especializados que já têm essas medidas. Então, essas novas tecnologias, né, com certeza elas devem fazer parte. Estimulam também, né? Estimulam, inclusive web aulas também, né, web conferências, filmes que sempre, né, nós em letras utilizamos os filmes para, mas é interessante de se ter isso. Eu acredito que é muito positivo. Eu vejo com bons olhos essa integração. Bom, professor, o seu trabalho também se volta para a questão de gênero e diversidade. Sim. A senhora podia falar um pouquinho para nós sobre essa questão? Eu iniciei o trabalho com estudos de gênero, principalmente, né? Na Universidade Federal existe até o Instituto de Gênero, né? E que abarca diversas áreas do conhecimento, né? Então, principalmente o pessoal do CFH, que é Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né? Então, sociologia, antropologia, todas essas áreas, história, geografia, nós já temos tido um diálogo muito produtivo com a área de letras, né? Cinema e literatura. Então, eu acho que foi aí o meu interesse já de algum tempo, e a minha tese foi sobre a representação da mulher em revistas para mulheres, né? Então, muito como eu trabalho na pós-graduação em inglês... E essa análise da sua tese envolvia revistas do Brasil? Revistas, principalmente da Inglaterra. Mas também eu fiz um capítulo, uma breve sessão, sobre as revistas no Brasil também, né? Uma das coisas que eu percebi, por exemplo, é que nas revistas inglesas daquela época, agora a gente teria que fazer porque foi em 1997, né? Mas o que eu percebi é que havia muito mais questões verbais de falar sobre sexo, sobre falar nas revistas inglesas, e no Brasil as imagens falavam mais. Então, não havia muito verbalização dessas ações, né? Mas havia figuras dessas ações, imagens. E nas revistas inglesas havia muito mais verbalização sobre essas ações, né? Mas a ideia toda, o que se viu até nas revistas mais... Foram 15 tipos de revistas inglesas, né? E o que foi percebido é que mesmo naquelas consideradas mais avançadas, havia possibilidade, até se falava da mulher transgredir, mas ela podia transgredir até certo ponto. Não havia, digamos assim, né? Olha, você, muito bem, você pode, mas não faça tanto isso. Você pode ir até ali. Isso, exatamente. Então, havia ainda um cerceamento das atitudes da mulher. Seria interessante ver se hoje em dia, né, assim como tem da minha orientadora, a professora Carmen Rosa Caldas Coulthard, ela fez uma pesquisa também que merece ser vista se hoje em dia continua, mas era com a linguística de corpos, que é uma outra área da linguística, né? E ela percebeu, dentro do jornal The Guardian, que é um jornal famoso lá da Inglaterra, que a representação da mulher era sempre em relação ao homem. Então, se aparecia, por exemplo, uma figura importante,
né? É assim, doutora fulano de tal, filha de, mãe de, viúva de, né? Então, havia uma relação. Quando que, para o homem, o que interessa? Né? Não havia essa ligação direta. Mas a mulher sempre, a relação era em relação a uma figura masculina. Marido, esposa, né? Fulana de tal, esposa de fulano de tal. Então, essas questões de gênero, elas sempre tiveram uma preocupação. E de gênero, não só em revistas para mulheres também, mas aí em outras áreas também, outros, digamos assim, gêneros do discurso, né? E que nos leva a perceber outras questões socioculturais. Então, quem trabalha com questões de gênero, já trabalha com questões, por exemplo, de pessoas de certa vulnerabilidade. Então, eu já trabalhei, por exemplo, uma pesquisa sobre a representação dos imigrantes haitianos no Brasil, né? Então, é uma questão assim, como é que eles são representados? Então, as questões de gênero levam para que se pense outras questões de inclusão social. É incrível como os espaços femininos foram gradativamente conquistados, né? E sempre muito a duras penas. Professora, nós sabemos, todos temos consciência de que vivemos tempos muito difíceis, né? E se nós formos pensar um pouco no universo das licenciaturas, eu acho que este cenário, ele é preocupante. O que a senhora diria para nós em relação, falando em termos de letras, em relação à formação, né, dos cursos de licenciatura em letras hoje? Eu tenho um carinho especial pelo curso de letras. A questão das licenciaturas já vem sendo discutida há muito tempo. Eu me lembro que eu trabalhei na PUC do Rio Grande do Sul, já há mais de 20 anos que eu estou na Federal, mas eu já fazia parte de uma comissão que estava analisando estratégias, né, para se atrair alunos para a licenciatura. Porque realmente a nossa profissão de professora, ela está muito desvalorizada hoje em dia. Sim. Né? Mas eu acho que nós também devemos nos impor. Como nós somos educadores, nós devemos impor a nossa posição. E também dizer que, sem os cursos de licenciatura, quem vai dar aula para o ensino fundamental? Certo. Quem vai dar aula para o ensino médio? São o quê? Freelancers, como a gente diria em inglês, né? Não poderia ser. Então, eu acho que nós temos que lutar, todos nós juntos, nós estamos todos nesse mesmo barco, porque a formação de professores é essencial para o desenvolvimento do país. E aí nós precisamos, sim, de licenciaturas. Nas universidades federais, há realmente um movimento para que se continue com as licenciaturas, né? E nas universidades privadas, eu acho que deve haver, sim, incentivo para que alunos, né, para se atrair alunos e para se fazer com que os alunos permaneçam no curso. Exato. Né? Porque a gente percebe um esvaziamento nos cursos de licenciatura em geral. Isso é seguramente preocupante. Porque espera-se também que o notório saber não ocupe esses espaços no futuro. Né? Exatamente. Por conta disso, eu acredito piamente que devemos lutar. Sim, nós devemos lutar, com certeza. Por esse espaço de formação de professores. E eu fico muito feliz quando eu vou, por exemplo, sou convidada às vezes para dar participar de algum evento na Secretaria Estadual ou na Secretaria Municipal lá de Santa Catarina, e eu vejo os nossos alunos dando aula e gostando do que fazem, para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Eu acho importante, porque eles também, a formação também é essa. Né? Eu acho que a gente precisa dar chance para nós termos excelentes professores no ensino fundamental e no ensino médio. Com certeza. Com certeza. Exatamente. Porque se queremos mudar uma sociedade que essencialmente precisa ser modificada, não é? Então, eu acho que com base na formação de bons professores com certeza. que nós
vamos conseguir. Exatamente. Não é essa a realidade. Exatamente. Professora, nesse seu estudo da questão de gênero, a senhora chegou a fazer, depois do seu doutoramento, a senhora chegou a fazer alguma outra pesquisa para ver as modificações? Não, ainda não, mas está nos meus projetos, está no meu projeto, né? Porque eu tive tão envolvida com essa questão de multiletramentos, agora, através dos livros de literatura infantil, né, que são questões esses de livros para crianças com pais do mesmo sexo, com essa atitude mais transgressora, digamos assim, de representações das meninas e tal, eu estou com vontade de voltar a essa questão, né? Mas eu não fiz um retorno até. Uma aluna minha, por exemplo, a Maria Gabriela, ela fez em 2015. Ela fez uma análise, porque eu fiz dos editoriais de revistas para mulheres impressos. Né? Sim. Eu trabalhei com a questão de letramento, de disposição gráfica, que não era só o texto escrito, né? Mas ela fez de sites de revista, ela fez de reportagens sobre o amor, né? Em revistas brasileiras e inglesas, né? Não, americanas. Então, ela conseguiu ver essas questões. Isso é bem recente. Então, ainda tem a ideia do amor romântico, ainda tem a ideia de o que você deve fazer para atrair o rapaz. Então, essas questões, elas ainda estão né, vigentes, infelizmente. Bom, o assunto daria mais um programa, mas a gente está com o tempo esgotado. Eu queria agradecer, né, a sua presença no programa. Obrigada. Muito Eu que obrigada agradeço. pela participação. Queria agradecer a professora Nilza também. E a gente se despede por hoje e para a próxima semana tem mais. Tchau, tchau.